A Patox iniciou em 90, quando eu perdi o controle da dependência dos meus filhos. Eu tinha 2 filhos, um com 15 e um com 22, e entraram nas drogas e foi insuportável. Como eu não tinha como aprender nada, naquele tempo existia um tabu enorme em cima de mãe de dependentes, de famílias, eu procurei algumas amigas que também tinham o mesmo problema que eu, e formamos um grupo de 6 mães e pagamos uma psicóloga para ela trabalhar com a gente. Então nós passamos o ano de 90 todinho trabalhando nós. Mas quando nós chegávamos em casa existia toda aquela polêmica, fulano roubou isso, fulano levou aquilo. E então nós chegamos a uma conclusão no final do ano que nós estávamos nadando, morrendo na praia. Então a gente conseguiu idealizar, fazer uma clínica de drogados. E fomos procurar quem nós deveríamos ir, que eram as pessoas que poderiam nos ajudar financeiramente, né? Que nós tínhamos a ideia, mas não tinha condição. Então todos os nossos esposos eram contra isso, era terrível. Procuramos o Chiquilito Essa na época que estava recém-entrado na prefeitura, e ele nos deu cobertura de pagar o aluguel, de ajudar com algumas outras débitos durante o mês. E nós inauguramos a Patox em 91, em março de 91, e continuamos só até agosto, porque em agosto elas desistiram, porque era muito difícil, a gente tinha que sair atrás de alimentos, cada uma tinha uma obrigação a fazer, chegava em casa a família estava desestruturada, tudo isso. Então elas desistiram e me deram o direito de permanecer, e foi aí que eu assumi como presidente fundadora, em 18 de agosto de 91. Era uma casa alugada, muito boa, aí nas Pedrinhas. Ficamos até 96. 96 a família, o rapaz que era o dono da casa faleceu e a família pediu. Encontramos outro cidadão, filho de Deus, que nos deu uma outra no Conjunto Santo Antônio. Nos mudamos para lá, ficamos até 2000 e ficamos até 96. Quando nós chegamos em 96 para sair da casa, era a mesma dificuldade, porque eu não tinha parceiros, e a cada dia diminuindo mais as ajudas. Foi quando nós, conversando, eu e minha esposa e minha filha, ele autorizou que eu fizesse aqui nesse terreno, e foi onde tudo começou mais uma vez. Graças a Deus que foi o último começo. E nós continuamos fazendo a construção com muita dificuldade. Fizemos primeiro um refeitório, um dormitório, e fomos fazendo com a ajuda do povo. Aqui não foi ajuda de nenhum órgão público, foi ajuda de pessoas, até que trabalham nos órgãos públicos, mas não em forma de convênio. Foi tudo assim ajudado pelas empresas, a Cimentex, o outro grupo, que é a Mida, uma amiga minha, que tem que falar o nome dela, conseguiu tudo quanto era de material hidráulico com as empresas que ela conhecia, e muitas outras ajudas. O judiciário sempre nos ajudou no que podia, e ajuda até hoje quando consegue. E nós estamos até hoje com muitas dificuldades, como você sabe, que é notório, né, que as entidades estão, não só a Patox, como todas as outras, são muito esquecidas, e a gente sempre encontra os anjos que nos ajudam, né? Essa despesa daqui é muito grande, a despesa com o ser humano é muito alta, a gente precisa dar conforto, a gente aqui trabalha com amor e limites, a gente não deixa de dar o melhor, porque é assim que Deus quer, e a gente faz um trabalho de acordo com a vontade do Senhor, aqui na Patox. Eu me chamo Francisco Gaston, tive problema com drogas a partir dos meus 14 anos, e a partir do ano de 2001, depois de passar por um tratamento, eu comecei a desenvolver também aqui o trabalho na Patox, né, participando na época como monitor, e passei a integrar a equipe de tratamento aqui da Patox desde então. Desenvolvi várias atividades aqui na comunidade, conselheiro, passei por várias funções aqui na instituição. E infelizmente no ano de 2009, depois de 7 anos sóbrio,
Eu passei por um processo de recaída, passei um ano recaído, me afastei do trabalho na comunidade e só retornei ao trabalho na instituição novamente em 2010, né? E coordeno o tratamento aqui na Apatox desde o ano de 2010. O trabalho com a dependência química, né, ele é um trabalho de extrema dificuldade, né, principalmente porque tudo ainda é muito envolto, embora se fale muito mais de dependência química hoje do que se falava 10, 15 anos, tudo é muito envolto ainda em preconceito, né? O dependente químico tem preconceito de si mesmo, a família também tem preconceito de si mesma enquanto família de dependentes químicos, e a sociedade de forma geral tem preconceito do dependente químico, né? Sem generalizar, né? Isso acontece muito, infelizmente ainda. E os investimentos nessa área são muito pequenos, né? Instituições como a Apatox e outras instituições que trabalham com dependência química trabalham com muita dificuldade, né? Porque o trabalho é extremamente dispendioso. Nós temos que lidar com profissionais, com técnicos da área de saúde, né? Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, além de toda a alimentação e tudo mais que é necessário, né, para lidar com o tratamento de pessoas, para lidar com o acolhimento de pessoas. O custo é muito alto, né, e o interesse, na verdade, do ente público, a ajuda do ente público ainda é muito tímida, né, diante daquilo que as instituições realmente precisam. Então a gente mobiliza a sociedade, né? Queremos mobilizar você, queremos te pedir que como cidadão, né, como parte ativa da sociedade, tá certo? Você ingresse na ajuda em relação ao trabalho não só da Apatox, mas de tantas outras instituições aí que ajudam dependentes químicos. Nós não somos partidários, né, de uma causa própria, nós somos partidários de uma causa maior, de um bem maior para a sociedade. Nós temos a convicção de que ajudando pessoas a saírem do uso de drogas, nós não salvamos só a vida dela especificamente, nós ajudamos que muitas outras pessoas não sejam aliciadas ao uso de droga e também ajudamos famílias, né, que vivem em estado muito triste em função da existência de um dependente químico no seu seio familiar. Então ajude a Apatox, ajude outras instituições também que lidam com o tratamento da dependência química, que você vai estar ajudando a sua própria família, tá certo? Muito obrigado e Deus te abençoe. Eu conheci a Apatox através de algumas colegas de graduação que falavam sobre o trabalho que vinham fazendo aqui de estágio, né? E logo que eu me formei, eu vim aqui com a dona Francisca, conversei com ela para ver se conseguia também um estágio, alguma coisa, para poder me aperfeiçoar na área, que é uma área que eu sempre tive um apreço. E na época ela estava procurando também um psicólogo, e nós conversamos, acertamos alguns detalhes, porque tem características específicas para trabalhar com dependentes químicos, e ela fez uma série de perguntas para mim, e deu certo, e vem dando certo. Desde então, tem 11 anos que eu estou aqui, e venho desenvolvendo um trabalho de resgate mesmo, social, porque cada um de nós tem as suas verdades, as suas histórias, as suas experiências, que a gente vai deixando escondida lá num cantinho, de acordo com as vivências que a gente vem tendo. E no caso do dependente químico, essas vivências não são tão positivas, e o ambiente muitas vezes não é muito agradável. Então vai se escondendo essas verdades, o que foi sido ensinado. O trabalho é mesmo de resgatar o que está lá dentro, o estímulo familiar, o amor próprio, a autoestima, que eles vão deixando esquecidos ao longo desse processo do uso da droga mesmo. Começa aos pouquinhos e vem aumentando, e tudo isso vai sendo perdido também gradativamente. Então é isso. E hoje o seu trabalho, como funciona? Meu trabalho hoje é feito semanalmente, 1h30 em grupo, porque com grupo é mais fácil
mais rápido, na verdade, de você alcançar alguns conteúdos por conta da troca de experiências que se tem. Um auxilia o outro, a fala de um conecta alguma informação no outro, que também já tem aquela experiência, já fala alguma coisa. Então essa troca de experiência enriquece e acelera esse processo de autoanálise de cada um. E sempre buscando estimular mesmo o resgate social e a busca interna pela autoestima, pelas suas características mesmo de cada um. Muita tristeza, muita frustração. Primeiro, quando você tem um filho, a esperança você guarda toda uma expectativa, né? Porque vai ser aquele filho e aquele futuro. Então, quando você a frustração que a dependência química traz, ela tira todas as nossas esperanças. Você vê um filho que é uma coisa que você mais ama e a dependência ela tira tudo isso. A situação mais grave é você ver um filho cada dia mais morrendo um pouquinho, porque a dependência ela faz isso, ver que a própria pessoa, como muitas vezes eu vi meu próprio filho falar que ele não tinha mais esperança. Então é até difícil expressar a dor que traz no coração de uma família a questão da dependência. Ela é devastadora, ela traz uma destruição sem precedente. Não dá para você nem medir aqui eu falando o tanto de dor, o tanto de sofrimento que ela traz dentro de uma família, para os pais, para os irmãos. E a gente se vê, em muitos momentos, a gente vê sem saída. A gente se encontra, como é que eu faço, você não tem, parece que não tem mais alternativas diante da situação. Porque falar disso mexe muito com as emoções, porque a gente tem sofrido muito com tantos anos que a gente tem lutado com a dependência do meu filho, e o quanto dor, quanto tenho sofrido, meu pai, as irmãs, pelo sofrimento dele também, por tudo que ele tem passado, com a questão da dependência. Então, meu recado, para outras mães que são inúmeras nessa cidade, que têm passado, que estão passando, pelo que eu passei, a dor de ter um filho preso na dependência. Muitas vezes nós buscamos ajuda em tantos os lugares, que estão longe e às vezes tão próximos de nós, que a gente parece tão simples, mas é um lugar que realmente eu passo um recado para vocês, que possam buscar Patox. Porque é um lugar que eu digo que eu tenho encontrado a diferença e tenho encontrado ajuda para o meu filho. Então, que vocês possam procurar ajuda, porque nós sabemos que, primeiramente, vem o agir de Deus na nossa vida, mas nós precisamos que Deus ele mostre um caminho para nós, porque a gente sabe que a luta contra a dependência é uma luta muito grande e muitas vezes nós nos encontramos impotentes diante dela. A gente sabe o quanto que a internação ela é importante. Então, assim, o meu recado a vocês é que vocês procurem a Patox, porque é um lugar onde eu encontrei ajuda para o meu filho. Com nossos agradecimentos, Deus abençoe a todos que ouviram essa história e que continuem nos apoiando, nos dando o direito de ajudar aqueles que necessitam. Tenho um dizer que eu aprendi muito cedo nessa luta contra as drogas, que mais vale as lágrimas de não ter vencido do que a vergonha de não ter lutado. E tem uma coisinha que eu gostaria de falar por último. É belo dar por haver solicitado, porém é mais belo dar por haver compreendido. Muito obrigada, que o Senhor abençoe todos.